Olá, amigos do canal. Nesse vídeo iremos viajar pelo tempo e desbravar as origens da organização tribal dos ancestrais de Israel. Veremos como se formou um ambiente de cultura e tradição na constituição das antigas tribos israelitas. Portanto, fiquem confortáveis e embarquem nessa jornada com a gente. Imagine a vida sem um endereço fixo, percorrendo o deserto árido, onde sua casa é onde seus pés repousam. Esse era o ritmo de vida dos antepassados dos israelitas. Uma existência nômade, sempre em busca de pastagem para os rebanhos. Os antepassados israelitas tiveram uma jornada interessante, começando como nômades e depois se estabelecendo em Canaã. Eles passaram um tempo vivendo pelo deserto, movendo-se de um lado para outro. Com o tempo, esses antepassados trocaram o passo incerto da vida nômade pela terra fértil de Canaã. A transição do ir e vir para o florescer lado a lado foi um marco na história dos israelitas. Essa vida nômade influenciou muito a maneira como que os primeiros israelitas se organizavam socialmente. Eles adotaram muitos costumes e estruturas sociais parecidas com os dos árabes nômades, mesmo não sendo beduínos de verdade ou criadores de camelos. Na verdade, eles cuidavam mais de gado miúdo e já estavam mais acostumados a viver em um lugar fixo desde os tempos dos patriarcas. Aqueles que conhecemos por israelitas compartilhavam muito com os nômades árabes da época. Uma hierarquia social rígida, hospitalidade sagrada e, sobretudo, a importância da tribo e do clã. As tribos eram como famílias estendidas que se consideravam parentes de um mesmo antepassado. Cada tribo levava o nome desse antepassado, mostrando uma ligação forte entre seus membros. O vínculo de sangue, mesmo que imaginado em alguns casos, unia todos e os tornava irmãos de uma forma ampla. Cada tribo tinha suas próprias tradições sobre o seu antepassado. O coração da sociedade era a tribo, uma rede complexa de famílias que ecoavam o nome de um antepassado comum. Laços de sangue e honra costuravam juntos o tecido dessas comunidades. A organização social era como uma grande árvore genealógica, onde os laços sanguíneos eram muito importantes. Mas outros fatores também influenciavam a formação das tribos, como grupos mais fracos se unindo para resistir juntos às ameaças externas. Porém, era o vínculo de sangue, um elo mais forte que o aço que unia essas pessoas. Cada tribo com suas tradições, cada membro uma história e todas elas teciam o manto da nação israelita. Quando alguém queria se juntar a uma tribo, podia ser adotado por uma família ou aceito pelos mais velhos. Ao entrar, era considerado parte da tribo, casando-se dentro dela e construindo sua própria família. Não pense que a organização era simples ou estática. Tribos menores se agrupavam formando unidades maiores, fortalezas humanas contra as tempestades de areia e outras adversidades. Do estrangeiro ao escravo liberto, as portas da tribo estavam abertas para aqueles que buscavam pertencimento. Uma aceitação que vinha com um nome. Como um mosaico de várias cores, a tribo de Judá é um exemplo disso, incorporando não só israelitas, mas também calebitas e jerameelitas e outros povos, cada um trazendo um matiz único à paleta de Israel. As tribos israelitas tiveram que lidar com desafios, absorvendo outros grupos diferentes. Por exemplo, a tribo de Judá acolheu membros da tribo de Simeão e diversos outros grupos estrangeiros. Muitas fusões ocorreram, especialmente no início da organização das tribos de Israel. Isso mostra que a formação das tribos não aconteceu de uma vez e que elas evoluíram ao longo do tempo, misturando-se e se transformando para se adaptar às mudanças. Desse modo, compreendemos que em um passado distante, nas terras que hoje conhecemos como Terra Santa, emergiu um povo destinado a ter um papel significativo na história, os israelitas. Esses israelitas eram inicialmente grupos nômades errantes que começaram a se instalar na região num movimento que pouco a pouco alterava o tecido social local. Eles se destacavam por viverem de maneira totalmente diferente dos cananeus que já habitavam a região, que tinham suas raízes fincadas em cidades e uma vida social e política bem estruturada. A organização dos israelitas, baseada em estruturas tribais e uma vida em movimento constante, era uma novidade para os cananeus urbanizados, criando um contraste imenso entre os dois grupos. Era inevitável que tal diversidade de estilos de vida acabasse gerando tensões. As narrativas sociais de Israel são marcadas, portanto, por esse complexo processo de encontro e disputa com o estilo de vida fixo e estruturado do ambiente agrário cananeu. Esse entrelaçamento de culturas teve efeitos duradouros, tecendo a tapeçaria da sociedade israelita com fios de tradição nômades juntamente com os novos elementos do país civilizado que os acolheu. A troca e a disputa entre essas duas maneiras de organizar a vida e a sociedade formaram uma identidade única, uma combinação que até hoje ressoa na narrativa do povo de Israel. Olhando para trás, para o período da Idade de Bronze tardia,
conseguimos montar um quadro bastante detalhado sobre como as sociedades se estruturavam na Síria e na Palestina. Graças a documentos e evidências arqueológicas provenientes de lugares como Ugarit, Alalak, Síria do Sul e a própria Palestina, temos a habilidade de entender com clareza como funcionavam as hierarquias e as classes sociais daquela época. Esses registros nos dão pistas sobre a vida cotidiana, a economia, a religião e a política daquela era. Eles são como janelas que nos permitem observar as estruturas complexas de poder e as relações entre os diferentes grupos sociais que compunham essas culturas antigas. Já quando tentamos olhar para o passado nômade de Israel, a situação muda de figura. Apesar do Israel sedentário de tempos posteriores ainda se lembrar com carinho da sua herança nômade caracterizado pela constante movimentação e flexibilidade, as provas concretas desse período são escassas. As memórias que restam desses tempos foram passadas de geração a geração. Como um jogo de telefone sem fio, naturalmente acabaram sendo transformadas. Para restaurar a imagem desses tempos de origem itinerante em Israel, precisamos olhar para além dos registros diretos e também considerar as informações de outras culturas nômades que ocuparam a mesma área geográfica e temporal. Analisando como essas culturas viviam, moviam-se e se organizavam, podemos começar a preencher as lacunas da história nômade de Israel, enriquecendo nosso entendimento sobre uma época que é fundamental para compreender a história de um dos povos mais influentes da antiguidade. O passado tribal de Israel é um testemunho vibrante de resiliência e transformação. A história nos ensina que a unidade vem do compartilhar e do reconhecer nossos tantos ancestrais. E é isso. Obrigado por nos acompanhar nessa breve exploração histórica do passado nômade das tribos israelitas. Aproveite para curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal para apreciar mais conteúdos ricos para a sua compreensão da Palavra de Deus. Até breve, nos veremos no próximo vídeo.